Por que os cristãos estão saindo das igrejas? Por que essa insatisfação com o igrejismo? Algum fenômeno está acontecendo. O cristão não está se realizando dentro da igreja. O que é realizar-se? Como um cristão se realiza? A única maneira de um cristão se realizar é ter um encontro pessoal com Cristo. É ter um relacionamento com Cristo. Aí está a grande causa. O igrejismo não está apresentando esse relacionamento com Cristo. Daí o cristão evadir-se da igreja. Ele não está satisfeito com as mensagens que o igrejismo está apresentando. Nós vemos o igrejismo na história. Primeiro, o homem criou para governar a igreja, deu um título a outro homem. Eram bispos, depois deu a título de papa, que veio dirigindo os homens. Agora, nessa nova fase última do cristianismo, surgiu um tal de apóstolos, que está dirigindo a igreja. Aí que está. O homem cria imagens que vão dirigir a igreja. O igrejismo criou uma visão de igreja e põe essa visão de igreja diante dos homens. Resultado: o ser humano, inteligente como é, não fica satisfeito com a proposta igrejeira. Ele não quer ser dirigido por homens, isto é, por propostas humanas, por manuais, por doutrinas, por dogmas. O homem não é só mente. Pela mente, o homem pode ser dirigido por manuais, por doutrinas, ensinamentos, dogmas, coisas de homens. Na mente, ele aceita isso. Mas o homem tem a lâmpada do Senhor, o Espírito dentro dele. A gente vê que o homem é dividido em 3 partes. Ele tem a carne, o corpo, ele tem a mente, o poder do pensamento, ele tem o Espírito. Esse quer se relacionar com Deus. O espírito do homem não fica satisfeito com propostas humanas. O espírito humano não fica satisfeito com propostas intelectuais. O intelectual pertence à fase do pensamento do homem. Então, ele vai se adaptar bem na alma do homem, que reflete suas emoções, seus pensamentos. Está no nível das poesias, no nível dos enredos, no nível das ideologias políticas, ideologias humanas. Aí sim se adapta perfeitamente bem à natureza humana, no aspecto intelectual. Aí o homem aceita e defende ou não as ideias propostas por outros homens. Mas quanto ao espírito, ele se evade, pois o espírito só pode captar a coisa do espírito. O homem só vai compreender as coisas do Espírito de Deus através do seu espírito. E o espírito do homem não aceita as coisas intelectuais.
ele repudia. Daí a causa da evasão das igrejas. O espírito está sedento. O espírito humano não quer propostas intelectuais, propostas igrejeiras. O espírito humano não aceita manuais humanos para dirigi-los. O espírito humano quer ser dirigido pelo Espírito de Deus. É o que está acontecendo em muitas igrejas. Elas fornecem seus manuais, suas doutrinas, seus dogmas. Mas a revelação do Espírito Santo está posto em último lugar. Talvez mesmo muitos nem conheçam a revelação do Espírito Santo. O que conhece é a parte do pensamento, o intelectualismo, as propostas humanas, as histórias humanas, as doutrinas humanas, o andar do pensamento do homem. Então, estes verão a Bíblia com o olhar do passado. Os grandes homens estão no passado. Hoje não aparecem os grandes homens. Os grandes homens de Deus não aparecem hoje. O olhar deles se vira para os quadros do passado. São saudosistas. Vivem a vida do presente no passado. Resultado, chega uma hora que o espírito humano se rebela contra tudo isso. Ele não aceita mais igreja. Ele se sente ausente da igreja. A igreja não serve para mim. E às vezes, por se sentir ausente da igreja, se julga que está ausente de Deus. E como não tem em que se agarrar, vai se agarrar nas propostas do mundo. Não mais nas propostas religiosas das igrejas. Aí vai para o jogo, vai para a bebida, outros vão para a droga. Outros vão pensar só nas suas posições materiais, o que obter, que função de autoridade galgar. Aí vira o materialismo. Aí o homem cai em materialismo dialéticos, materialismo marxista, materialismo capitalista, tudo é materialismo. Então ficam tudo gatos do mesmo saco, mas longe do Espírito de Deus. E o espírito fica insatisfeito. A parte espiritual é apagada. E o homem não tem mais sede de Deus. E a sua perspectiva para o lado eterno se apaga. Então ele diz que não existe eternidade. O que existe é a vida aqui e agora. Aí então cria suas doutrinas particulares. Vamos aproveitar agora porque amanhã morreremos. Amanhã nós não seremos. Então vamos aproveitar o momento que somos. Vamos desfrutar o máximo, tirar o maior proveito do momento que somos e estamos. Porque amanhã não sabemos. Então perdem a dimensão de Deus. Aí uns começam a dizer, Deus não existe. Deus não existe. Pois estão mergulhados já no puro materialismo. Perderam a dimensão de Deus. Perderam a dimensão do Espírito. Por isso que a Escritura fala, não entristeçais o Espírito Santo. Existe uma voz da eternidade que soa dentro do espírito do homem e que vivifica o espírito do homem. E essa voz da eternidade que vivifica o espírito do homem chama-se Espírito Santo.
Ele é o mesmo Espírito que ressurgiu Jesus quando estava morto. Primeiro deu vida a Jesus no mundo espiritual, quando ele estava lá no inferno. Você sabe que Jesus foi para o inferno? Ele estava morto lá no inferno. E aquela morte dele era uma morte espiritual, pois ele estava separado de Deus. Estava no abismo. Um abismo de densas trevas. Trevas palpáveis. E foi lá, naquele lugar de densas trevas, que ele foi gerado de novo. Quando soou o decreto, o homem já está justificado, Cristo foi gerado de novo. Eu hoje te gerei, disse Deus. Ele estava lá no inferno, na mais tenebrosa trevas. Foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá no inferno e gerou Jesus Cristo. E lá ele tomou a chave da morte de Lúcifer. Ele tomou a chave das portas do inferno. Humilhou o adversário diante dos seus próprios companheiros, os anjos que aceitaram suas propostas. E mostrou quem tem o domínio agora. Jesus submeteu lá o adversário e depois saiu para a vida. Até que encontrou com a mulher e disse: não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Ele estava aqui na terra ainda, mas seu túmulo estava vazio. Jesus ressurgiu dos mortos. Daí a grande diferença de Jesus. O único líder dos pensadores humanos que não tem a tumba cheia, cuja tumba é vazia, é Jesus Cristo. E quem o ressuscitou foi o Espírito Santo. Ele deu vida. Por isso que é chamada a vida de ressurreição. A vida da nova criatura. Essa vida que Deus quer partilhar conosco hoje. A vida abundante. A vida do Espírito. A vida da nova criatura. É isso que o igrejismo não está sabendo colocar. Em vez de colocar da água viva, da vida de ressurreição, está pondo doutrinas, dogmas, ensinamentos igrejeiros, histórias de homens ilustres, histórias de santos, na mente do povo. Mas o espírito fica-lhes vazio. Então, o espírito vazio não aceita mais as propostas igrejeiras. Se evadem das igrejas. É que está faltando o verdadeiro conhecimento. O conhecimento do Espírito Santo. Aquele que vivifica o nosso espírito. Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Quando nós estamos separados de Deus, quando nosso espírito está apagado, sem a luz do Espírito Santo, nós somos considerados mortos para Deus. Somos considerados como aquele filho pródigo que estava longe do pai. E o pai o considerava como morto, pois não tinha relacionamento com esse seu filho. Esse seu filho estava num território distante. Quando o homem está no nível do pensamento, no nível da matéria, no nível do materialismo, os pensamentos materialistas, ele se encontra distante de Deus. Ele está num outro território. E a Bíblia fala que esse território é o território do inimigo espiritual, do diabo. Quando o homem está num nível de materialidade, ocupado com seus ofícios, suas profissões, suas posições, seu ganho, ele não está no nível do espírito. Ele está no nível da matéria. Um nível que Deus não pode alcançá-lo.
Pois o nível de comunicação com Deus é um nível espiritual, é o relacionamento com o Espírito Santo. O Consolador, aquele que consola, que quebra as feridas da alma. Isto é, a ferida da ira, do rancor, do ódio, da ganância, da prostituição. O Espírito Santo nos limpa dessas coisas. E isso permite um relacionamento com Deus. Agora o homem pode andar com Deus através do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus só veio à Terra porque Jesus Cristo pagou o preço. Jesus Cristo queria pagar logo esse preço. Passar por esse cálice da morte para trazer o Espírito, para que com o Espírito tivesse comunhão com o homem. Eis aí que o homem está precisando. Comunhão com o Espírito Santo. Não é com o igrejismo, não é com os irmãos. O homem está precisando comunhão com o Espírito Santo. Essa é a grande realidade. Como ele não encontra na igreja comunhão com o Espírito Santo, ele se evade. Pois ele não se encontra bem no nível do pensamento, nem no nível da materialidade. O seu espírito quer um contato com o Espírito de Deus, o qual o vivifica e tira do lado da morte e passa para o lado da vida. O lado de contato e comunhão com Deus. Então, o nosso contato é com quem? E comunhão é com Deus. Aí temos paz com Deus. Viu como é fácil ter paz com Deus? É saber o lugar certo. É ter comunhão com o Espírito Santo. Não é com igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Mas a comunhão com o Espírito Santo. Um relacionamento pessoal com Deus. Pois Isaías diz que Deus nos trata de modo pessoal. A forma pessoal, o trato pessoal. É assim que Deus trata. Como ele tratou com Adão. Jesus Cristo proporcionou essa reconciliação. E hoje podemos ter um trato pessoal com Deus através do Espírito Santo. Ele é que faz essa comunhão com Deus ser uma realidade palpável. É uma boa nova, né? Tanta causa fundamental da fuga do igrejismo. A necessidade do Espírito, de ter comunhão com o Espírito de Deus. Só teremos perfeita paz quando nos voltarmos para Deus através do seu Espírito, do Espírito Santo. É uma boa nova, não é?